Muito bem. Gravando, a gente vai continuar falando sobre o remodelamento alveolar. Lembre que é uma continuação, né, de toda a aula. Vou passar rapidamente que a gente estava no primeiro dia pós-extração, quando a gente tira um dente. Primeira coisa que acontece é encher o alvéolo de sangue, fica o coágulo. Formação do coágulo é o primeiro passo do reparo alveolar. E ele é fundamental. Por isso a gente pede para o paciente não ficar cuspindo no pós-operatório, a gente pede para o paciente não ficar bochechando, a gente pede para ele deixar aquele coágulo bem quietinho. E o que se vê radiograficamente é praticamente nenhuma alteração. Até os 7 dias a gente não consegue ver nada de muito diferente. A gente vê aquela lâmina dura, aquela linha radiopaca definindo o alvéolo, e o alvéolo, a área do dente extraído, totalmente radiolúcida, né? De uma forma homogênea, circundada por uma linha radiopaca, como está escrito aqui. Isso é o que a gente vê no primeiro, no sétimo dia, a gente vê a mesma coisa. Lembrem que eu comentei que, aos poucos, o coágulo vai sendo substituído por um tecido de granulação, né? E esse tecido de granulação, ele tem um componente fibroblástico bastante importante, e por isso que a gente não deve curetar o alvéolo na ausência de lesão, porque esses remanescentes do ligamento periodontal que a gente iria curetar no alvéolo, eles ajudam no processo de cicatrização alveolar na fase de invasão fibroblástica, a fase de formação do tecido de granulação. Certo? Né? É aquela história. Só vai curetar se a gente tiver de fato uma lesão. Ah, mas a gente vai usar uma cureta alveolar dentro do alvéolo depois da exodontia? Sim, vamos usar para inspecionar o alvéolo. Para inspecionar o alvéolo. Né? Para ver se as paredes lá no fundo estão todas elas durinhas, se eu estou tocando em osso ou se eu vou estar tocando em uma eventual lesão periapical que eu já deveria ter avaliado antes na radiografia pré-operatória. Né? A gente estava falando também que a parte do osso e do tecido mole, evidentemente, acompanham e são concomitantes, é lógico, já vai tendo o início de epitelização do alvéolo, mas eu lembro que eu comentei que é aquela diferença entre o alvéolo que cicatriza em segunda intenção, por segunda intenção, que é aquele que vai fechando da periferia para o centro. Não há coaptação dos bordos da gengiva quando a gente faz o fechamento, a gente deseja um fechamento por segunda intenção. Quando a gente quer um fechamento por primeira intenção, a gente une as bordas da ferida, né? E aí essa epitelização já está acontecendo até antes, né? No sétimo dia, a gente tem então tecido de granulação preenchendo o alvéolo e radiograficamente praticamente não muda nada, né, em relação ao primeiro, praticamente não mudou, né? Não mudou nada em relação ao primeiro dia. E eu comentei também, eu estou passando isso porque eu sei que a aula passada foi bem pesadinha, por isso eu estou repassando. Eu comentei que em 7 dias tem vários aspectos de alvéolo, dependendo do jeito que a gente fecha. Esse aqui a gente estaria fechando por segunda intenção, esse aqui foi suturado para fechamento primário, ou fechamento em primeira intenção, se chama fechamento primário, né? E que o grande, mais importante é saber se está sintomático ou não esse alvéolo. Ah, está doendo. Não, não está doendo. E se a gente tem ou não sinal de alveolite, que a gente comentou na aula passada, ou se é simplesmente uma dor pós-operatória. Ah, tenho dor aqui. Sim, mas é uma dor decrescente. Desde o dia da cirurgia até hoje, está cada dia melhorando. Tudo certo. Não, é uma dor que começou 3, 4 dias depois que eu tirei o dente. Bom, indicativo de alveolite. Aí a gente deve tirar esses pontos, irrigar o alvéolo com soro, pode ser com um pouquinho de clorexidine, né? Inspecionar bem o alvéolo e prescrever antibiótico. Se o paciente já está tomando antibiótico, a gente vai trocar o antibiótico, né? Como forma de tratamento dessa alveolite, né? Em 7 dias, por exemplo, podem haver mais problemas, né? Por exemplo, aqui um paciente que usa anticoagulante, o RNI dele. RNI significa Relação Normatizada Internacional, que a ideia é
padronizar os testes de coagulação, o TP, o KTTP, tu conseguir padronizar e ter, por exemplo, o RNID em um paciente ASA 1. A classificação ASA é a classificação da Sociedade Americana dos Anestesiologistas. O paciente ASA 1 é o paciente que não tem nenhuma alteração sistêmica, o paciente zero bala, né? Por exemplo, no paciente ASA 1, o RNI vai ser 1, né? Num paciente que usa anticoagulante, usa, por exemplo, varfarina, que é o Marevan, o nome comercial, ou usa outro coagulante, como por exemplo o Xarelto, né, que também é o nome comercial, o RNI vai aumentar. E esse é um paciente que está com RNI em torno de 3, né, e não, até o 3 é limite para fazer exodontia e tem que ter bastante atenção, e tu vê, em 7 dias ainda um coágulo não havia nem se formado. Isso varia também bastante, né? Mas isso a gente vai discutindo ao longo do tempo. Tem bastante tempo para a gente discutir essas condições sistêmicas do paciente. Só para mostrar que nem sempre em 7 dias, isso aqui tem 7 dias, nem sempre em 7 dias está tudo acontecendo normalmente. E se a gente não sabe qual é o normalmente, se a gente não sabe qual é o normal, fica difícil da gente olhar isso aqui e dizer para o paciente, está normal ou não está, né? Com certeza em 7 dias a gente não era para estar vendo coágulo desse jeito. Bom, a alveolite, então, uma infecção do alvéolo, né? Ela pode ser seca ou úmida. Úmida vai estar brotando pus de dentro do alvéolo. Não é a mais comum. A mais comum é a seca. Mas, né, a seca, tu vê o alvéolo assim. Mas assim, ó, veja bem, pouco me importa olhar o alvéolo assim. Não significa que eu estou vendo um alvéolo desse jeito em 7 dias e eu digo, olha ali, ó, uma alveolite, dá para ver. Não, não dá para ver. Eu olho um alvéolo assim e pergunto para o paciente como é que está doendo, se está doendo 3, 4 dias depois da exodontia, pela história clínica, pela conversa e pela sintomatologia que ele está, aí eu vou poder dizer que é uma alveolite. Nunca pela imagem clínica, nunca somente pela imagem clínica, né? Nesse caso aqui, uma alveolite causada por restos de tecido ósseo lá dentro, né? Que foi preciso abordar ali novamente para tirar esses fragmentos de osso necrosado, enfim, né? Aqui é uma questão de espícula óssea, que isso também pode acontecer em 7 dias, mas não se preocupe em relação a isso agora, que às vezes a gente, porque eu dei a parada para pensar nesse sentido agora, porque às vezes a gente está em junho, em condições normais do semestre, vocês já viram algumas coisas disso. E aí fica mais fácil de eu poder falar e vocês entenderem. Eu sei que a prática não está acompanhando ainda a parte teórica, né? Então eu dei uma parada para pensar se eu falo sobre isso agora ou não. Mas tudo bem, vou falar, né? Mas não se preocupem assim, puxa, meu, o cara está viajando, o cara está falando umas coisas que eu nunca vi. Eu sei, né? Vocês vão ver e aí vão lembrar e aí na aula prática a gente vai falar tudo de novo. A gente vai falar tudo de novo e vai explicar tudo de novo. Então, vamos ver relaxado essa parte clínica que eu procuro mostrar, que depois na prática a gente vai contar tudo de novo. Porque a gente vai ter tempo. A prática provavelmente vai ser mais longa e a gente vai ter tempo de fazer discussões teóricas, tudo de novo, certo? Bom, então o que eu quero dizer é que às vezes em 7 dias a gente vê pontas de osso causada até originada pela extração, se precisou tirar um pouquinho de osso, pode ter ficado alguma ponta ou não, né? E isso, às vezes, a gente tem que pegar, às vezes não, isso pode ser só um sequestro ósseo que está sendo expulso pelo organismo, o osso está sendo expulso, eu pego uma pinça e vejo se eu consigo tirar ou se eu vou passar uma broca em cima, né? Eu pego uma pinça hemostática, encosto ali, vejo se o osso já está sequestrado, se já está saindo, ou se eu tenho a necessidade de passar uma broquinha para tirar a ponta de osso, certo? Não vou entrar em detalhe disso aqui agora, para não gerar mais confusão. Aqui era um caso que era um resto de dente, não era um pedaço de osso, né? Mas enfim, o que eu quero dizer com isso? Que o sucesso do reparo
para a gente ter o reparo naquelas fases, todas aquelas fases que eu tinha mostrado: formação do coágulo, tecido de granulação, tecido fibroso, tecido ósseo imaturo e tecido ósseo maduro. Para eu ter realmente todas essas etapas, ela depende muito do pré-operatório, ou seja, ver se o paciente não é diabético, ver se o paciente não toma algum medicamento como a varfarina, que eu acabei de falar, né? O resumo da minha historinha é essa. Olha só, eu acabei de falar que se a gente não observar antes o RNI, por exemplo, do paciente, se ele está tomando algum medicamento, se ele é diabético, se ele é imunossuprimido, se eu não avaliar bem o pré-operatório, o processo de reparo vai ser prejudicado. Eu acabei de falar, acabei de mostrar, que se depois que eu tirar um dente e tiver que cortar um pouquinho de osso, ou fazer uma odontosecção, e não verificar bem o alvéolo, eu quero voltar, o negócio não volta, e não verificar bem o alvéolo, para ver se eu tenho uma pontinha de osso, para eu não deixar a pontinha de osso, eu não vou ter sucesso no meu reparo. Se eu não inspecionar bem o alvéolo e deixar um restinho de dente, eu não vou ter sucesso no meu reparo, certo? Então, depende muito do transoperatório. Outra coisa que eu mostrei, se eu não irrigar na hora de usar a alta rotação direitinho em a broca e causar um dano térmico no osso, com a alta rotação, esquentar demais o osso, eu não vou ter sucesso no meu reparo, porque eu vou ter pedacinho de osso sendo sequestrado, sendo necrosado por dano térmico, né? Então, o pré-operatório é importante, o transoperatório é importante, e eu acabei de mostrar também que o pós-operatório é importante. Por quê? Se o paciente ficar cuspindo no pós-operatório, se ele ficar bochechando no pós-operatório, né? Se ele não limpar no pós-operatório, o que acontece? Eu tenho prejuízo do meu reparo alveolar. Ou seja, o que significa toda essa historinha? O sucesso do reparo, para todas as fases que a gente está estudando agora acontecerem, eu preciso ter cuidado no pré, cuidado no trans e cuidado no pós. Se eu falhar em algum ponto, vou ter problema, certo? Esse é o ponto. Acho que agora ficou um pouco mais claro do porquê que eu estava falando disso tudo até agora, tá? Vamos lá. No sétimo dia, então, a gente já tem a perda da laminadura de 7, 12 dias, a gente já tem a reabsorção dessa laminadura. Ó. A gente nota que a gente tem uma laminadura e quando a gente tira o dente, depois de um tempo a gente já não vê mais essa laminadura, a gente não vê mais essa delimitação do alvéolo, né? Porque já começa a haver uma reabsorção, né? E começa o tecido de granulação aos poucos e virando o tecido conjuntivo fibroso. Fibroso. Então, 7, 12, 15, 20 dias, tu não tem osso formado dentro do teu alvéolo, né? Tu só tem tecido conjuntivo fibroso evoluindo para um osso, um tecido ósseo imaturo. Nada de osso ainda, certo? E o epitélio já está, a mucosa já está fechando, repito, com as variações se eu fechei por primeira ou por segunda intenção. Bom, 15 a 20 dias começa a mineralizar. Mas da onde? Lá da periferia, vamos voltar aqui, opa, lá da periferia, das margens do alvéolo, do ápice do alvéolo, em direção ao centro, em direção oclusal. Ou seja, em 15 a 20 dias eu ainda posso ter um buraco no alvéolo. Só que agora o meu buraco ele vai estar revestido pela mucosa. Eu ainda vou ter uma depressão no alvéolo, só que ela vai estar revestida pela mucosa. E é isso que a gente diz para o paciente. Olha só, logo que a gente tira os pontos, a gente vai ter pode ter um buraquinho no alvéolo, um buraquinho do alvéolo, ver o alvéolo mesmo, e ver o osso lá dentro, tá? E ele não está epitelizado. Aí a gengiva, a mucosa vai cobrindo, mas ela cobre ainda mantendo o formato de depressão, ainda mantendo o formato de buraco. E depois, até 3 meses, ela vai subindo, ela vai mineralizando e subindo para zerar esse buraquinho. Então, quando o paciente tira um dente e a gente olha, tem um buracão, e o paciente às vezes nos diz, puxa, tem um buracão, a gente diz assim, olha, de fato, o buracão vai fechar.
Ele vai fechando de dentro, de fora para dentro, da periferia do ápice para cima e vai fechando. Quanto tempo, doutor? Até 3 meses, certo? Bom, aí isso aqui não precisa se pegar tanto nisso, porque isso varia, né? Não precisa dizer, ó, 24 dias é assim. Não, 24 dias foi assim no estudo que eu mandei para vocês, que eu botei no Moodle, tá? Não precisa ficar fixado nisso. Não, 24 dias não tem mais a lâmina dura. Não, não, depende. Tudo depende, né, de cada paciente. Olha aqui um exemplo de um caso em 24 dias e aqui vocês vão entender. Notem que eu ainda tenho uma cavidade, certo? Só que agora ela está revestida por mucosa. Em 7 dias essa cavidade ela não estava revestida por mucosa, agora ela está. E com o passar do tempo ela vai subindo e vai tornar isso aqui liso. A depressão sobe e isso aqui também, a margem também baixa. Também tem uma reabsorção. Isso aqui fica mais liso como fica nessa região aqui, né? Vai haver um remodelamento tanto vertical quanto horizontal, né? Desse alvéolo. Mas é isso que eu quis dizer, ó. A gente tem uma epitelização que continua com uma depressão. Ela continua uma depressão, né? E aos poucos ela vai fechando e vai concluindo o fechamento total do alvéolo, né? E a mucosa vai espessando aqui também. Vocês vão ver que fala ali no artigo em alguns pontos de espessamento da mucosa. Ela vai ficando mais espessa, mais ceratinizada. Então, a gente tem de 24 a 40 dias esse tecido osteoide, esse tecido ósseo imaturo, ele vai sendo formado sobre o tecido fibroso, né? O tecido conjuntivo fibroso. 28 dias a gente ainda tem tecido trabeculado ósseo, mas osso imaturo. 30 dias ainda é imaturo. 40 dias ainda também é bastante imaturo. Olha aqui, 40 dias. A gente ainda tem uma depressão, mas o fechamento da mucosa é total. Essa parte aqui, ó, é de osso, de trabécula óssea normal, alveolar, nativa ali do local. E isso aqui é osso neoformado, ainda imaturo. Ainda imaturo. E aqui ainda é tecido conjuntivo fibroso. E aqui a gente nota essa depressão. E aqui embaixo o osso imaturo. Tu vê, 2/3 do alvéolo está preenchido, ou seja, está acontecendo de forma lenta, de baixo para cima, da periferia para o centro. E isso aqui, ó, ainda é imaturo, não é osso maduro. E aí a pergunta, para parar um pouco com a teoria e correlacionar com a prática, a pergunta é: eu posso colocar um implante de 40 dias depois que eu tirei um dente? Eu posso pegar então agora e colocar um implante aqui? A resposta é não. Não posso. Eu não posso colocar um implante com 40 dias de extração. Por quê? Porque esse osso imaturo ele ainda tem um componente de tecido conjuntivo fibroso muito grande. E a integração do implante ela tem que ser uma ósseo-integração, uma integração no osso, e não uma fibro-ósseo-integração, certo? Então, em 40 dias eu não posso colocar implante nesse alvéolo aqui. Não só nesse, mas nenhum, né? Porque o osso ainda é imaturo. Muito bem. O que se faz às vezes é colocar implante imediato. Tirou o dente, no momento que tu tira o dente, tu já coloca o implante, já coloca um provisório imediatamente, com o objetivo de minimizar um pouco essa reabsorção óssea, que também vai acontecer, mas muito menos. Vai ter uma reabsorção em torno de 1 milímetro no sentido horizontal, 1 milímetro no sentido vertical, né? Depende de alguns fatores, até como o biotipo gengival do paciente, a espessura da parede óssea vestibular, depende um pouco, se tu vai ou não botar enxerto, enfim. O que importa é que vocês podem estar pensando, o que eu quero sabendo o que acontece no alvéolo? O que eu quero com essa teoria toda? Olha, ela é importante tanto quando tu vai pensar e falar com o paciente sobre o implante, quanto na hora de tu botar o implante, quanto do tempo que tu vai esperar para colocar o implante, quanto as dúvidas que o paciente vai ter no sentido de te perguntar:
se aquele buraco vai ficar para sempre, né? E tu tem que saber responder com base nessa teoria, né? Tem que saber. Bom, e aí sim, em 64, não necessariamente 64 nesse estudo, mas a gente bota nesse estudo que foi feito em ratos, a gente tem 64 dias já tecido ósseo maduro no interior do alvéolo, mas aí eu posso dizer que a gente tem em torno de 70, 90 dias para ter um tecido ósseo maduro, completando o alvéolo. E é isso é o tempo que a gente espera para botar o implante. A gente espera 90 dias, certo? A gente espera 90 dias para poder colocar um implante depois que a gente extrai um dente, né? No estudo aqui falou em 64, mas assim, ó, é 70 a 90 dias para ter o alvéolo, ou seja, quase 3 meses para ter o alvéolo todo preenchido por osso maduro, certo? E ainda vai continuar acontecendo algum grau de remodelamento, principalmente se o paciente usar uma prótese em cima, né? O trauma da prótese estimulando esse turnover ósseo, essa renovação óssea, também vai acontecer. Uma prótese parcial removível, uma prótese total, batendo ali em cima, também vai estimular, esse remodelamento vai continuar, certo? Então, eu já falei um pouco disso, que no pré-operatório a gente tem que ver se o paciente usa bisfosfonato, corticoide, diabetes, algum anticoagulante, todas essas questões, né? Opa, dos bisfosfonatos especificamente, a gente vai falar no semestre que vem da necessidade de ter um remodelamento ósseo e ter os osteoclastos inativados pelo medicamento, né? Isso a gente vai entrar depois nesse detalhe mais no semestre que vem. E não há dúvida que no transoperatório eu já falei, a higiene do paciente, não esquentar demais o osso na hora que for cortar o dente ou for tirar um pedaço de osso, fazer uma osteotomia, não curetar sem necessidade, para não prejudicar e não remover aqueles remanescentes do ligamento periodontal, tratar bem os tecidos moles para a coisa cicatrizar bem, para o alvéolo cicatrizar bem, não ficar lacerando, não deixar nada solto, inspecionar bem o alvéolo, nem resto de dente, nem resto de amálgama, nem pedaço de broca, porque tudo isso fica. Se não cuidar, fica. Ah, pedaço de broca, se a broca quebra e tu não cuida na hora de retirar, fica, né? O septo interradicular, isso faz parte da inspeção do alvéolo, se ele está um pouquinho solto, tem que ser retirado também. E sempre observar o coágulo sendo formado. Esse, então, é um artigo, é um outro que eu vou deixar hoje ali. Eu tinha deixado um na semana passada, eu vou deixar esse outro aqui também. A professora Clóvis Marzola, de Bauru, já faleceu faz alguns anos, um grande professor dessa área, grande estudioso dessa área de exodontia, a professora Marília, que foi professora da PUC por muito tempo, e o professor João, que hoje é professor da PUC, ele ainda é professor da odontopediatria. Vocês vão ter aula com ele no 4º ano na odontopediatria. E eles falam justamente, tu vê, o professor Marzola era, na época que fez de Bauru, né, da USP de Bauru, e eles estavam comentando justamente sobre o que fazer depois que tira um dente, né? E corrobora muito com aquilo que eu falei até agora. Olha só, não gosto muito de ler, mas a gente vai ler isso aqui com calma para entender. A gente tem que ter o alvéolo um exame minucioso, ou seja, a gente tem que inspecionar o alvéolo, ver a rigidez dessas tábuas ósseas, ver se ele está totalmente preenchido por sangue. Eu bati nessa tecla já faz 2 aulas que eu estou falando nisso. O septo interradicular, eu já vou explicar o que significa bem isso, né? Para ver se tem alguma ponta de osso, espícula óssea, esquírulas e espículas são ponta de osso para não acontecer aquilo que eu mostrei naquelas fotos, que aquilo lá prejudica o reparo também. Se a gente tem alguma patologia, ou enfim, a altura do reborde, isso aqui é pensando na futura prótese, tá? Observar a altura do reborde é pensando na reabilitação futura do paciente, né? Então tudo isso tem que ser observado. Na tábua óssea, por exemplo, se a gente tem um dente que a gente tira e fratura a tábua vestibular, se ela não tiver aderido ao periósteo, puxa, talvez eu tenha que tirar, talvez eu tenha que estabilizar,
Então eu tenho que observar se eu fraturei a tábua vestibular ou a palatina, normal, mais comum é fraturar a vestibular. Verificar se o alvéolo está todo preenchido por sangue, né? E olha o que eles dizem aqui nesse artigo, que se precisar, dá para dar uma pequena raspagem na porção interna da gengiva, para cair um sangue lá dentro, para encher o alvéolo de sangue, né? Isso a gente já tinha comentado, porque o alvéolo tem que estar preenchido de sangue no final da cirurgia, tá? O septo significa isso aqui, ó. Às vezes a gente tira um dente e um septo interradicular, como por exemplo no molar inferior, ele fica solto, ele fica, tu encosta aqui, ele está caído para cá. Se ele está caído para cá, pensem bem, a forma como vem circulação sanguínea é por aqui, né? Se ele está fraturado aqui, caído para o lado, não vai ter sangue. E aí, por falta de sangue, o septo, o osso, vai necrosar, né? Por falta de nutrição. E ele necrosando vai gerar uma infecção, vai gerar uma alveolite e vai gerar uma má cicatrização, vai gerar um sequestro ósseo. O organismo vai tentar expulsar esse fragmento de osso. E aí prejudicou. Então tem que ser observado sim. Olha aqui esse exemplo. Um septo que não é o problema dele ser fino, é o problema dele ser alto, como esse aqui, ó. Ele tá meio que para fora. Aí imagina vocês passarem um ponto em X aqui, ou um ponto simples, e passar um fio de seda aqui em cima. Fica aquele fio de seda encostando literalmente no osso. E vocês já viram que o fio de seda ficou uma maçaroca, cheia de placa. E aí tu vai deixar ela encostando no osso? Não, né? Vai ter que baixar um pouco esse osso, vai ter que desgastar um pouco esse osso. Não, nem com broca, com o próprio alveolótomo, que é um instrumento que vocês já viram e a gente vai revisar na prática, né? Verificar, não deixar nada, não coletar sem necessidade, não deixar nada lá dentro, inspecionar, né? Não deixar nenhuma ponta de osso, né? A altura é pensando na futura prótese. Isso aqui é a ação do alveolótomo. Isso aqui, talvez vai aparecer foto sobre isso, se não hoje, na semana que vem. O alveolótomo, isso aqui é a lima para osso, né? Que às vezes tem que tirar as pontas para não ficar aquela ponta que eu mostrei, que depois ela pode ficar submucosa, ela pode ficar abaixo da gengiva, abaixo da mucosa, ou ela pode ficar exposta, né? E aí ela ficando exposta, a gente tem que fazer aquele tipo de tratamento, né? Olha aqui essa situação. Isso aqui é um alvéolo que já está cicatrizando fazia de 25, 30 dias, estava em evolução. Isso aqui é um alvéolo em 7 dias de cicatrização, resto radicular e um feijão. Aqui, um feijão. Denotando justamente a falta de higiene do paciente no pós-operatório. E este alvéolo aqui, se eu olho ele, eu vejo, puxa, tô vendo o que é lá dentro, meio amarelo, meio fundo, que buracão. A grande pergunta é, o senhor sente alguma coisa nesse alvéolo aqui? O senhor dói, sente alguma coisa? Não sinto nada. Vejo que está um buraco ali, mas não sinto nada. Então, o senhor não sente nada, então capriche melhor na higiene, mantenha limpo. Ah, eu posso bochechar? Pode. Deve bochechar. Bochecha, limpa. Isso aqui vai fechar. Ah, em quanto tempo isso aqui vai fechar? Olha, como eu falei, ó, vai fechar da periferia para dentro, essa mucosa vai descer, né? Esse aqui já está em 30 dias de cicatrização. Esse está em 7, né? Essa mucosa vai descer, o osso imaturo vai sendo formado lá do ápice em direção ao oclusal, da periferia em direção ao centro. Tudo isso aqui vai sendo formado, né? Agora, devido à má higiene dele, a gente pergunta, dói aqui? Ele, olha, não estava doendo nada. Mas 3, 4 dias depois que eu tirei o dente, nossa senhora, começou a doer de um jeito. Bom, já liga o alerta. Sinal de alveolite, né? Fazer o quê? Prescrever antibiótico. Já está tomando antibiótico? Troca o antibiótico. Tira os pontos, como foi tirado, lava bem lá dentro, limpa, orienta a melhorar a higiene, que vai dar tudo certo. E olha ali, 30 dias de novo desse aqui agora. Olha como fecha. Olha como fecha.
E aí pergunta assim, não, então quer dizer que eu vi um buraco deste aqui, e aí a gente anestesiou, a gente começou a querer dar ponto, a querer fechar o buraco, a querer que sangrasse lá dentro, porque, puxa, cadê o coágulo? Não, não, não. Não tem mais coágulo em 7 dias, certo? Ali é para ter em 7 dias tecido de granulação lá no fundo, né? Evoluindo para um tecido conjuntivo fibroso. É isso que é para ter lá dentro, certo? Ah, mas o que eu vi não ficou um buraco desse aqui. Legal? Pode ficar, pode não ficar. Depende até da forma como tu fecha, da forma como o paciente se comporta. Se o paciente não tem dor nenhuma, não precisa fazer nada aqui. 30 dias depois, tá fechando, né? O que a gente tem em 30 dias aqui? Tecido conjuntivo fibroso e formação de osso imaturo. Aonde tem osso imaturo? Lá no ápice e osso imaturo na periferia. Posso abrir e botar um implante aqui? Não, não posso, porque o osso ainda tem muito componente fibroso. Não posso. Isso aqui vai ficar assim? Não. Isso aqui vai fechando, vai, vai espessando. Aí vocês perguntam por que tem essa coisinha aqui e na outra também estava. Aí eu respondo, muito provavelmente é porque o paciente tinha uma prótesezinha móvel com os dois dentinhos aqui, né? E essa prótesezinha estava machucando aqui, tá? Essa é uma pergunta que talvez vocês não tenham feito, mas eu estou fazendo para mim mesmo, porque eu tinha mostrado que aqui estava assim, ó, e 30 dias, e esse alvéolo assim evoluiu, e isso aqui continuava assim. Aí eu mesmo perguntei por que isso aqui continuava assim, mas muito provavelmente o paciente estava com uma prótesezinha móvel, certamente, eu acho que piora. Geralmente o paciente acaba tendo alguma forma, pelo menos no central, botar alguma prótesezinha assim, né? Um móvel, uma PPR provisória, até sem grampo, só para os dois centraizinhos ali, provavelmente ele tinha e ela estava machucando aqui, certo? Muito bem. Leiam os dois artigos, o outro eu vou botar no Moodle para poder entender melhor tudo isso que eu estou falando. E na prática a gente vai retomar também isso aí tudo. Muito bem. Vamos adiante. Vamos sair dessa parte de remodelamento alveolar e entrar em uma outra parte. Dois dentes tinham mobilidade. Ah, mas não parece que tem mobilidade. Tinham mobilidade, estou dizendo que tinha. É, a gente ali na cirurgia, a gente é até chato de não querer tirar dente, do sentido assim, ó, puxa, vai tratar isso aí, vai arrumar isso aí, vai acertar isso aí. E isso aqui, na verdade, foi um erro de diagnóstico. Vocês já vão entender por que tinha mobilidade e por que foi um erro de diagnóstico. Isso foi na cirurgia 3 ou cirurgia 4, as gurias do quarto ano ali já estavam mais com prática, né? Já estavam fazendo mais há mais tempo. Olharam esses dois dentes, falaram assim, vou tirar aqui mobilidade de indicação, já moldei, já fiz uma prótese antes, já está tudo certo, combinei lá na prótese, vamos extrair. Então tá. Elas me mostraram essa panorâmica, eu olhei, tá, vai, toca. Errado eu. Errado eu olhar uma panorâmica dessa e dizer, toca. Aí já começa o erro. Vamos adiante, já vamos entender. Ela fez direitinho, botou a alavanca aqui, botou o dedo para proteger. Poderia ter usado o fórceps direto, sem dúvida que sim, mas eu pedi para ela botar a alavanca, para ela treinar como é que usa a alavanca, como é que posiciona a alavanca. A alavanca é perpendicular ao dente, a face plana da alavanca de Selden virada para o dente que eu quero tirar. Ela não foi tão apical, porque esse aqui eu queria luxar junto, porque ele ia sair junto também. Ia sair os dois. Tá? Finalizou com fórceps, dá para ver que é mão de mulher, não é minha mão. Ela segurou as corticais como deve ser, botou a empunhadura dígito palmar do fórceps, fez os movimentos, tirou o dente, legal, e já estava dando os pontos. Aí quando ela estava dando os pontos, eu falei para ela, tu olhou as raízes? E ela, olhei, acho que sim. Então vamos olhar de novo. Já viu o ápice desse dente assim? Ou assim?
reto. E ela, pois é, estranho. Eu digo, pois é. Aí eu falei, tu ouviu algum barulhinho? Porque às vezes quando fratura um dente ou fratura um osso, a gente vê um cleque. A gente ouve. Vê um cleque. A gente ouve um cleque. A gente vê um barulhinho e diz, quebrou, fraturou o dente. Fraturou alguma coisa. Às vezes a gente não sabe nem o que fraturou. Né? Se é a parede vestibular, se é a parede, se é o osso, se é o septo, se é o ápice. A gente ouve o cleque e diz, opa, ouvimos um cleque. Muito bem. Aí elas já tinham, na verdade, isso aqui, eu sentei, eu fiz uma incisão relaxante e esses pontos foram elas que fizeram. Considero esses pontos muito curtinho, tá? E muito bolinho esse nó aqui. Esse aqui eu considero um ponto bom, um ponto legal, em termos de tamanho, em termos do nó. Esse aqui eu considero um ponto, uma maçaroca, e esses aqui muito curtinho, tá? E esse aqui quase legal, mas ela deu uma voltinha a mais e tá meio frouxo. Porque eu sentei ali, porque eu... Deixa eu ver a foto. Opa! Depois eu mostro a foto. A foto é que eu sentei ali para tirar os dois ápices que estavam fraturados. Tinha uma fratura em dois ápices radiculares, né? E isso é óbvio que é uma radiografia pré-operatória, mas elas me mostraram essa daqui antes e eu disse, vai embora, toca. Erradamente, eu errei, entendi, para fazer com essa radiografia. No final da cirurgia, depois que eu sentei e tirei os ápices, que já estavam previamente fraturados, e por isso o dente tinha mobilidade, porque nota que já tinha perda óssea, ó, já tinha perda de inserção, e mais a fratura. E esse aqui também estava, não dá para ver direito, mas esse aqui é a mesma coisa, já tinha, por isso que eles estavam com mobilidade, e não pareciam estar com mobilidade. Ou pelo menos na foto, né? Desde quando foto é para se avaliar a mobilidade, mas tudo bem. Mas dá para ver que então tinha fratura. Aí essa periapical aqui, eu achei revirando a pasta. Sabe quando a gente pega a pasta do paciente, tem uma radiografia perdida lá no fundo, não deveriam estar, mas estava, a gente sabe como é que é. E aí eu olhei isso aqui e fotografei para botar na aula. Ou seja, vamos fazer a radiografia boa, tá? Não dá para começar uma cirurgia assim, ó. Não dá. Essa é a regra número 7. Não dá. Porque o que acontece? Às vezes a gente acha, digamos assim, ó, não vou fazer radiografia nesse dente. Tá, não quero, o dente está com mobilidade, que eu quero fazer na radiografia. Tá legal. Aí tu faz, tu tira o dente e o dente está assim, ó. E aí quando tu tira o dente e o dente está assim, tu olha o dente, tu fica pensando, puxa vida, cadê o resto do dente? O resto do dente está lá embaixo? O resto do dente foi aspirado? Cadê o diabo do resto do dente do paciente? Entende? Então, se eu não tenho uma radiografia, eu não consigo saber se o que o dente estava reabsorvido previamente. Ou, olha só, 3 restinhos radiculares, uma barbada. É só tirar. Não precisa radiografia. Sim? E a lesão periapical que tem aqui? Ou seja, precisa radiografia sempre. E radiografia de qualidade. Tá aqui o dente, tá aqui os 2 ápices que eu tirei, né? Que eu tirei os mesmos dentes, no caso. Eu devia ter posto essa foto antes. Ou seja, regra número 8. Tirar o dente, legal, tira o dente. Mas olha o dente que tu tirou. Verifica o que tu tirou. Tem a radiografia boa. Opa, tem a radiografia boa antes. Porque depois que tu tirou o dente e ele tem uma, uma certa mobilidade, sim, sem dúvida que a Caroline perguntou se sim, sem dúvida que dá para fazer uma preapical antes, sem dúvida, sem dúvida. Se a gente olha que não tem uma radiografia de qualidade, a gente faz uma radiografia na hora, uma preapical na hora. E eu vou dizer para vocês, não é o que eu gosto, mas já fiz raras vezes, porque o negócio é tu pensar nas coisas antes. Mas já pegamos alguns dentes complicados que que aí ele começa a se quebrar, principalmente dente cariado, mandibular ou até a maxila, ele começa a se quebrar e o paciente às vezes não colabora, que a gente tem que fazer a radiografia durante a cirurgia. Fazer durante. Vai ali, levanta, faz a radiografia durante. E já fizemos na faculdade no ano passado um terceiro molar horroroso, cariado,
e aí foi se quebrando, eu dei os pontos, terminei a cirurgia ali pro aluno, e eu olhei aquilo, eu digo, pá, velho, eu não sei se saiu tudo. Eu dei os pontos, fiz uma radiografia na hora, vi que tinha mais um pedacinho, abri os pontos e mexi de novo e depois dei os pontos de novo. Então, quer dizer, não há problema nenhum de fazer. Agora, claro, fazer na hora da cirurgia é péssimo, né? Fazer na hora da cirurgia é horroroso, mas o ideal é sempre pensar antes. Essa foto que eu já tinha mostrado que, que a gente tem que olhar sempre o dente que tira. Sempre tem que olhar o dente que tira. E de preferência, não deixar o paciente assim. Ou seja, isso aqui foi feito antes da cirurgia. Então o paciente já veio com a indicação, ó, isso aqui é uma prótese. Isso aqui eu tirei a foto 7 dias depois, mas a prótese já foi colocada no mesmo dia. Isso aqui se faz assim, ó. Isso aqui se chama PPR provisória imediata. Tu pega o paciente ainda com os dentes, tu molda ele com os dentes na boca, tira os dentes no modelo de gesso, tu faz a extração, simula a extração no gesso, no modelo e faz a prótese. E ela vem pronta pro dia da cirurgia, né? E aí termina a cirurgia, tu já coloca a prótese. Isso é bom. Isso é bom. Isso é uma outra regra, digamos assim. Sempre que possível, evitar deixar o paciente com prejuízo estético, né? Tu vê que como qualifica o atendimento e essa inter-relação entre as disciplinas da faculdade é uma coisa muito boa, que vocês vão sentir um pouco mais no quarto ano. Nem tanto no terceiro, mas no quarto ano vai sentir muito mais de conseguir fazer essas próteses imediatas antes de extrair os dentes, né? Isso facilita bastante. E isso é prejuízo estético mesmo, porque prejuízo funcional também não tem muito, né? Porque tu bota isso aqui, para morder aqui não dá, porque tu morde, levanta lá atrás, a língua pega, é complicado. O prejuízo, digamos, é estético. O funcional, ele mais ou menos, né? Mas o estético, pelo menos, a gente consegue contornar. Não é uma prótese que dá para morder, não é uma prótese que dá para sair mordendo, né? Muito bem. Vamos ver outra situação para exodontia. Esses dois. Ah, mas dá para botar um núcleo? Dá. Pode ter certeza que dá. Vocês estão aprendendo, estão tendo algumas aulas de prótese. Dá para botar um núcleo aqui? Vamos ver se dá. Dá, né? Dá para botar. Retratar o canal, teria que retratar o canal, tratar o canal desse aqui, botar um núcleo, botar um pino de fibra, como vocês devem estar vendo nas aulas de prótese, botar uma coroa. Dá, né? Mas aí é questão de planejamento. É questão de planejamento que a gente discute muito lá na faculdade com os pacientes, no sentido assim, vai botar um núcleo, canal, núcleo, coroa, cerâmica, canal, núcleo, coroa, cerâmica. E aí faz o que para cá, né? Aí teria que fazer coroa cerâmica nesses 4, fazer um encaixe aqui atrás, um encaixe aqui, fazer uma PPR, e aí o orçamento vai alto demais. E às vezes o paciente diz, puxa, não tenho como, né? Prefiro optar pela exodontia e fazer uma PPR, né? E aí a gente discute bastante essas questões com o paciente, tá? Bom, incisão intrasulcular, isso se chama incisão intrasulcular, ó, só dentro do sulco gengival, literalmente fazendo um sino embaixo, assim, só para ir incisando. Lâmina 15 é a lâmina utilizada, essa aqui é a lâmina 12. A lâmina 12 se usa bastante em dentística, para dar acabamento de restauração, classe 3, classe 4. Vocês devem ter algumas aulas já sobre isso também, de dar acabamento de restauração classe 3, classe 4, na região dos dentes anteriores, restauração de resina. A gente usa em cirurgia, em alguma incisão de uma área mais difícil, como por exemplo na tuberosidade da maxila. Essa aqui é a lâmina 11, também mais usada em dentística do que em cirurgia, para drenar abscesso, ela é boa. Basicamente a gente vai usar a lâmina 15. Tá? Esse aqui é o cabo de bisturi número 3, a gente pega o cabo de bisturi dessa forma, como uma caneta. Existe outra forma de pegar, mas na boca, na cavidade bucal, para trabalhar na cirurgia odontológica, a gente vai pegar como uma caneta. E usando esses dedos aqui, esses dois dedos, o anelar e o minguinho pode ajudar também a fazer um apoio. Às vezes a gente apoia
no mento, a gente apoia num dente, a gente faz um apoio, a gente vai poder mostrar na prática para poder fazer a incisão da melhor forma possível. Aqui dá para ver, ó. Aqui dá para ver. A aluna aqui está com o dedo aqui fazendo um apoio. Ela está apoiando aqui, ó. Esse dedo está apoiado, não está com o bisturi no ar, tá? Ela está fazendo um apoio aqui nos inferiores para poder fazer a incisão com mais segurança. É claro que tem que ter uma certa segurança que o paciente não vai fechar a boca, né? Mas aí tu vai sentindo e vai controlando, né? Lembra que tem que descolar a papila. E nesse caso, como os dois iam ser extraídos, a gente optou por fazer uma osteotomia no meio dos dois. Isso a gente só está fazendo porque os dois seriam extraídos. E essa osteotomia é sempre feita com irrigação, ó, irrigação de soro pelo auxiliar e ele tem que mirar na broca. A broca não pode esquentar esse osso para não ter aquele prejuízo, aquele dano térmico podendo evoluir para uma alveolite, alguma complicação pós-operatória, como a gente já viu. Tá? Então, repito, esse tipo de osteotomia aqui, ela está sendo feita porque os dois dentes iriam ser extraídos. Digamos que esse aqui não fosse extraído, só esse. Fazer isso aqui não existe, certo? Uma das primeiras regras que eu falei significa assim, ó, eu falei viabilizar condições para utilizar os instrumentos. E uma das segundas, talvez a segunda ou a terceira que eu falei assim, ó, osteotomia, odontodissecção, retalho, são feitos para facilitar, não tenha medo, não é para dificultar, é para facilitar. E já falei algumas vezes que a alavanca é perpendicular ao dente, a face plana é virada para o dente que o paciente quer, que a gente quer extrair. Aqui a ideia foi primeiro extrair este aqui. Por quê? Porque este aqui era mais curto, né? Tem o apoio desse aqui, então a gente pode usar o apoio dele para extrair esse e depois o apoio desses dois para extrair esse. Então, às vezes a gente tira primeiro esse e fica empenhado com esse aqui. Né? Então a ideia foi primeiro virar a parte plana da alavanca para tirar este e depois apoiar aqui para tirar este. E o outro ponto foi o seguinte, tenha conhecimento de anatomia. Eu falei que raízes cônicas podem ser giradas. Lembra que eu falei que o fórceps, além da nossa mão esquerda, da nossa mão não dominante, está segurando as corticais para estabilizar a cabeça do paciente, para perceber se a gente tem alguma possível fratura de cortical. Lembra que eu falei? Intrusão, extrusão, vestibular, palatino e em dentes com raízes cônicas, eu posso fazer a rotação. Então, ela fazendo a rotação facilitou bastante a vida. Tu vê que esse dente ainda está bem firme, ela precisou fazer mais uma osteotomia aqui, e ela fez uma osteotomia aqui para poder botar a alavanca aqui para empurrar o dente para aquele espaço que foi criado pela osteotomia. Muito bem. Aí saíram os dois dentes, e aí a gente pode ter supostamente alguma ponta de osso. Essa ponta de osso a gente tem que verificar. Como se verifica? Se coloca a mucosa em cima e se passa o dedo. Se verifica a ponta de osso com a mucosa em cima, não direto no osso, certo? E se visto a ponta de osso, isso aqui é um alveolótomo, a gente vai pegar um alveolótomo e vai tirar essa pontinha de osso, né? Ou seja, regra 11, tenha muito cuidado com a revisão do alvéolo. Eu tenho que olhar o alvéolo. Não é tirou o dente e acabou. Porque olha só, volta lá. Olha quando tu faz uma osteotomia, não sobra uns pedacinhos de osso aqui, ó, que vai lá para dentro, que cai, e daqui um pouco esse dente que pega nesse material restaurador, passa a broca ali, cai um pedacinho do material lá dentro. Entende? Eu tenho que ter cuidado com o alvéolo. Eu tenho que olhar o alvéolo depois da cirurgia, né? Ó, tira as pontas, tenha cuidado, passa o dedo com a mucosa em cima, vê se tem alguma ponta. Ah, não tem ponta. Legal. Agora eu posso fechar, né? Ah, mas eu podia ter feito o X. Ah, ela fez simples. Pode ser como for. Mas esse é um alvéolo que está bem cuidado. Ele foi revisto, foi tirado ponta. Porque imagina, vai botar uma prótese aqui, tem ponta, né? Foi inspecionado, tem sangue dentro, né? O ponto está fora do alvéolo, podia estar no vestibular.
né? Bom, a aula gravada, vamos falar tudo também para não... às vezes não se mexe também nessa papila, tá? Para a prótese ficar uma prótese sem a cela acrílica, para ficar só uma prótese com dente, sem aquela parte rosa, né? Ok, isso vai de acordo com o planejamento que é feito, tá? Então, às vezes, não se preserva essa papila, que entre os dois centrais é uma papila muito importante para a estética e tal, né? Enfim, bastante cuidado com o alvéolo. Muito bem, vamos parar por aqui. 55 minutos. 50 minutos, que a gente começou 35. E semana que vem é feriado, na outra quinta a gente continua, certo? Qualquer coisa me mandem, qualquer dúvida, manda mensagem pelo Moodle ali, não tem erro. Eu respondo o que precisar. E espero vê-los em breve aí nas aulas práticas, o quanto antes. Esperamos que volte. Vocês também. Certo? Alguma pergunta? Se não, boa noite e até a próxima.